O João falava aqui de uma coligação negativa. Também ouvimos hoje essa expressão, António, mas por parte do líder do PSD. Rui Rio disse que as fragilidades da geringonça mostram que esta pode ter sido, no fundo, uma coligação negativa apenas para retirar a direita e impedir que o PSD fosse governo. Não é uma imagem redutora essa daquilo que tem sido esta solução governativa, com 3 orçamentos já aprovados? Boa noite. Eu acho que o Rui Rio disse vamos ver com o desempenho até ao final da legislatura, se foi isso que começou por acontecer, e foi isso que começou por acontecer, foi uma coligação negativa, se depois se transforma numa coligação positiva. Devo dizer que eu usaria exatamente a mesma expressão para o que está a acontecer que o João, de que isto é essencialmente uma encenação entre partidos que estão cada vez mais próximos, que se tornaram mais próximos entre si durante esta legislatura, e que, naturalmente, vendo eleições à vista em que vão concorrer separados, vão querer mostrar que ainda há assim algumas diferenças. Mas eu acho que há cada vez mais proximidade. Com certeza que em algumas matérias há diferenças de pormenor, mas tudo aquilo que nós vimos aqui são coisas relativamente às quais os partidos até já assumiram acordos de princípio. E também é verdade que o PS, por estar dentro do governo, choca mais depressa com as limitações dos recursos disponíveis do que os outros partidos que estão fora. Mas eu acho que acontece, por isso acho que a intervenção aqui do João é muito sintomática disso, até do lado do Partido Socialista, de uma grande aproximação que aconteceu gradualmente. O Partido Socialista hoje parece-me, comparado com o Partido Socialista dos últimos 25 anos, provavelmente o Partido Socialista mais à esquerda que tivemos, com uma aproximação, por isso, também do Partido Socialista, mas que estas semelhanças entre PS, Bloco de Esquerda e PCP, elas são visíveis em 3 dimensões. Uma tática, uma certa forma de governar, de ambição para o país e de substância. Eu vou tentar sumarizá-las muito depressa. Tática. A tática descreve-se basicamente por isto. Optaram ao longo da governação por esconder sempre dos portugueses os custos que as opções políticas tinham. Enganar os portugueses para as consequências de algumas das coisas que faziam. Exemplos. Diziam que a austeridade tinha terminado, se virava a página, e nós fomos vendo crescentemente o aumento dos impostos indiretos, designadamente nos combustíveis, a ser pago de outra maneira. Por exemplo, com o corte no investimento público, nós descobrimos ontem, pelo envio à Assembleia da República da Conta Geral do Estado, que mesmo em 2017, o investimento público do Estado, da Administração Central, caiu, já depois de ter caído em 2016. Ou, se quiser, as cativações e as consequências que tiveram nos investimentos, no funcionamento dos serviços públicos. Portanto, estavam a fazer uma austeridade e esconderam. Mas temos mais exemplos. Promessas que faziam e que não eram cumpridas. Dizia-se que as 35 horas não iam ter consequências no funcionamento dos serviços. Nós estamos a ver na saúde. Estamos a ver crescentemente as dificuldades e os custos, já agora, que isso causou. Nós vemos essas promessas não cumpridas e essa tática, prometendo uma coisa aos professores e depois dizendo que não se pode cumprir. Ou o branqueamento, outra forma de esconder as consequências, o branqueamento de consequências muito negativas do desempenho da governação. Lembramos da forma como quiseram esconder as responsabilidades no caso dos incêndios de Tancos, ou nos incêndios de Pedrógão e de 15 e 16 de outubro, ou o roubo de Tancos. Ou então, por exemplo, os ataques às instituições independentes sempre que diziam alguma coisa diferente do que o governo achava. Portanto, uma maneira que os une de governar o país. Depois a ambição. Portugal teve um ano de crescimento elevado em 2017, mesmo assim mais baixo que a grande maioria dos países europeus. E o Primeiro-Ministro anda e continua a andar satisfeitíssimo, e os seus partidos irmãos, Bloco de Esquerda e PCP, como se Portugal devesse ficar satisfeito de estar na cauda do crescimento europeu. Isto é muito pouca ambição. E, finalmente, há vários sinais nas escolhas políticas que esta maioria faz, que as mostra cada vez mais próximos uns dos outros, diferentes do PSD, designadamente. Aceitaram uma governação sem reformas. Esta incapacidade de Portugal convergir com a Europa, e isso é o que está já a acontecer em 2018 e é o que se perspectiva para 2019, precisava, para ser combatido, de reformas. Reformas que sustentassem um crescimento mais elevado. Não há nada. Depois,
uma desconfiança... O António está a dar aí vários exemplos, de facto, de questões que, no seu entender, unem estes partidos, mas, curiosamente, temos escutado por parte do PCP dizer que é precisamente a aproximação do PS ao PSD que tem desagradado aos comunistas. O PSD também tem feito acordos com este governo. Eu acho que essa conversa do Partido Comunista é sobretudo teatro. O PSD é um partido, já o fez no passado. Repare, quando dizia com Pedro Passos Coelho a António Costa, temos um problema na segurança social, um problema de longo prazo. É outra característica desta maioria de esquerda, que não quer resolver problemas estruturais de longo prazo, a subir para o lado. Há um problema na segurança social, que vai ser pago pelas pessoas mais novas, as pessoas da nossa idade e mais novas, que vão ter pensões muito mais baixas relativamente ao salário de fim de vida profissional do que têm agora, ou o problema demográfico, não fazer nada na natalidade. E tivemos números piores de natalidade em 2017. São coisas que... Agora, dizer-lhe o seguinte, se é verdade que há um conjunto, e há outras matérias, na forma como se vê a liberdade, na forma como se vê a expansão do papel do Estado, que nos distinguem. Mas, com certeza, nós somos todos portugueses e somos todos agentes políticos. Há pontos onde, entre os vários partidos, existem consonâncias. Pedro Passos Coelho tinha feito a António Costa o repto de fazer uma reforma para a segurança social, ou fazer, designadamente, para a área da interioridade ou a reforma do Estado. Foi recusada na altura. Felizmente agora, António Costa já está disponível para fazer algumas reformas, poucas ainda assim com o PSD. António, então, é o caso da descentralização, uma questão, designadamente. Mas, por exemplo... ali tempo ao João, deixe-me colocar-lhe uma questão em concreto em relação a um possível cenário de crise política. De facto, essa questão se colocar e os parceiros de esquerda chumbarem o orçamento, nunca será uma hipótese o PSD viabilizar o orçamento? Sara, não vamos voltar. Primeiro, acho que essa pergunta tem parte de um pressuposto, de um cenário de crise política que é absolutamente implausível. O João disse, eu disse, e parece-me claro. Em segundo lugar, Rui Rio já respondeu a isso. Não, o PSD não viabiliza, não deve... Por princípio, não deve viabilizar esse orçamento. Seria benéfico para o PSD um cenário de eleições antecipadas? Repare, eu acho que há demasiados elementos na forma como o país está a viver e está a ser confrontado com os custos desta governação, que foram maquilhados por uma certa conjuntura económica internacional e uns ventos favoráveis que vinham de fora. Estou a perguntar politicamente para o PSD, uma questão, um cenário é o que é que o país pode retirar disso. Politicamente para o PSD seria benéfico o cenário de eleições antecipadas? Assim, eu acho, outra vez, que é estarmos, as pessoas que estão lá em casa, querem ouvir-nos falar sobre as coisas que nos distinguem e cenários que são plausíveis e não estarmos a enfabular. Esse cenário não vai existir. Eu acho, tal como o João acha, e eu acho que quem está informado sobre a vida parlamentar, que na verdade isto é uma encenação, Bloco de Esquerda e PCP e PS vão se entender para aprovar o orçamento e o PSD tem um caminho diferente e deve mostrá-lo. Deixa-me só dizer, há um aspecto então, que tem uma dimensão... Sim, claro, que tem uma dimensão orçamental e também que está refletido nas escolhas que agora são feitas, que tem a ver com escolhas relativamente à expansão do Estado, que não tem por contrapartida a melhoria do serviço público. Nós vimos dois exemplos disso. O encurtamento do horário de trabalho na função pública, que fez com que houvesse degradação de serviços, menos horas de serviços prestadas e piores serviços. A saúde é o caso mais flagrante, mas, por exemplo, uma expansão do número muito significativa, mais de 10 mil trabalhadores adicionais na administração pública, sem qualquer reforma ter sido feita. Isto implica que todos os portugueses tenham que pagar mais por isso. E, portanto, isso é uma política orçamental virada para o consumo interno, muito poucos sinais ou quase nenhuns para o investimento, para as empresas, para as exportações, são coisas que nos distinguem. João, e por isso justificam sobre estas questões que o António aqui que no orçamento estejamos em lados separados outra vez. Eu começaria pela história da ambição, da cauda do crescimento. A ideia de que há uma boa conjuntura europeia quando este governo estava em funções e não antes é falso. A boa conjuntura europeia começou em 2013 e a economia europeia cresce sensivelmente ao mesmo ritmo desde 2014. A diferença entre 2014, 2015 e agora é 0,1. A diferença não está na Europa, está em Portugal. A diferença é que Portugal está hoje muito mais está acima da média e está muito mais próximo de quem cresce mais. Portanto, Portugal sempre cresceu muito menos que todos. A grande diferença agora é que está muito mais próximo de quem cresce mais. Portanto, esta ideia da falta de ambição não faz nenhum sentido. Nós queremos mais, obviamente, mas Portugal está hoje, face à Europa, numa situação onde não estava há 18 anos desde que entramos no euro. Sobre as reformas, o António continua a falar da reforma da Segurança Social. Portugal fez a maior reforma da Segurança Social em 2006 com o voto contra do PSD. E essa reforma é apontada por todas as instituições internacionais como uma reforma de referência e que é, aliás, recomendada a um conjunto
de países europeus que façam aquilo que Portugal, façam agora aquilo que Portugal fez há mais de 10 anos. O PSD não gosta. Não gosta porquê? Porque era o plafonamento, que era a privatização parcial da Segurança Social. No fundo, quando o António diz... Porque o que o António quer dizer é os jovens têm que sair deste sistema que existe e cuidar da sua vida descontando para fundos privados de pensões. Eu acho que essa reforma tem vários problemas. Um deles é aquilo que o António não diz. O António devia dizer o que é que aconteceu às pensões privadas durante a crise financeira em vários países que só tinham pensões privadas. É importante dizer isso quando se acena aos jovens com ideias de amanhãs que cantam, dizendo que o sistema que temos não serve, o melhor é apostar num sistema no qual outros países já apostaram e que não correu bem. O Chile privatizou todo o seu sistema de segurança social nos anos 70. Hoje, o que o Chile quer é regredir, é reverter as chamadas reversões e regressar a um sistema público de pensões. E porquê? Porque o sistema privado de pensões do Chile não paga pensões aos chilenos. E, portanto, Portugal está num bom caminho nesta área. Aquilo que precisamos de fazer é robustecer o sistema de segurança social, com mais emprego, melhores salários, combate à precariedade. É exatamente isso que o Governo está a fazer. Portanto, este é um ponto. Segundo ponto, natalidade. Natalidade, de facto. Quer dizer, um Governo que aposta no aumento de rendimentos com o maior aumento do rendimento disponível das famílias portuguesas dos últimos 15 anos. Que aposta em mais e melhor emprego, quantitativo e qualitativo. Queremos empregos mais estáveis. Isso está a acontecer e agora o acordo de concertação social e o debate que iremos ter sobre a reforma do Código Laboral na sexta-feira aponta exatamente nesse caminho. Já vi declarações do António a dizer que o Governo vai no caminho errado na área laboral. As confederações patronais aparentemente discordam do António. É bom saber que não só o Partido Socialista e a esquerda estão do lado do combate à precariedade, mas que também se fez um acordo histórico com as confederações patronais para ir nesse sentido. E sobre a natalidade? Para além do rendimento, do emprego, que são os maiores determinantes da natalidade, concluir, por favor, o Partido Socialista, desde 2016, não é agora, é desde 2016, percebeu uma coisa. Tem que reforçar o abono e, sobretudo, o abono de família tem que ser reforçado entre o período em que o fim do primeiro ano, porque havia um abono elevado no primeiro ano de vida e depois havia uma queda abrupta no segundo e terceiro ano. E o que o Governo do Partido Socialista tem feito com aumentos do abono todos os anos, às vezes 2 aumentos por ano, é criar exatamente um abono mais forte no primeiro, segundo e terceiro ano de vida para garantir o maior apoio à natalidade. Isso está a ser feito. Não é uma ideia, isso está a ser feito. Ainda há pouco tempo se aumentou outra vez o abono, com a retroagindo a 1 de janeiro. E o PSD, que criou um grande conselho estratégico, que pensou imensas matérias, a única coisa que conseguiu fazer foi apresentar uma ideia para acabar com o abono de família como existe e substituí-lo por outro, que implica um corte no apoio às famílias para mais de 230 mil portugueses. Tem 1 minuto apenas. Sim, para o fim. Eu acho que esta intervenção do João é muito sintomática da falta de visão e capacidade reformista do Partido Socialista. O João não foi capaz de dizer que é falso que os jovens, hoje, a perspectiva que têm com o sistema de segurança social, a cobertura que existe hoje, vão ter pensões muito mais baixas do que as pessoas que hoje saem do sistema. É verdade, em Portugal, em todos os países. Perante isto, o que o João diz é... Primeiro diz, finge, levanta um papão, começa a acusar os outros de que aquelas soluções que vocês não vos ouvi defender, mas que eu acho que vocês querem defender... Não, vocês defendem explicitamente o plafonamento, ou seja, a privatização da segurança social. Essa é a segunda técnica. Essa é a segunda técnica que é falar por cima. Vá, pronto. E então, primeira coisa é não ser capaz de enfrentar esta realidade e este problema. Vá lá, o João agora admitiu e depois a dizer assim, mas o problema é que vocês vêm aqui com uma solução... Ó João... Há um problema, esse problema deve ser resolvido e os senhores estão a fugir a ele. E quando daqui a 20 anos as pessoas da nossa geração e mais baixas tiverem um problema, vão ter com o João e diz, porquê é que na altura me mentiste e não foste capaz de resolver o meu problema? E o João vai-lhe responder, porque eu não tive coragem, estava mais preocupado com o meu discurso e a minha abordagem política. Por outro lado, João, na natalidade é evidente pelos resultados, são tendências de longo prazo, mas até pelos resultados de curto prazo, que não está a ser feito o que é preciso. Exemplo, a medida mais importante de todas é uma medida que não está a evoluir, como o João sabe, que é o alargamento para além das intenções nas palavras que todas subscrevemos do pré-escolar. Não está a acontecer. Claro Finalmente, na área laboral, muito sintomático, outra vez falando dos jovens, o que é que este acordo, que eu sinceramente acho que é uma oportunidade perdida. Nós somos um país com um nível de rigidez mais elevado nos contratos sem termo de
Europa e relativamente elevado nos contratos a termo. Devíamos nos aproximar dos outros países todos da OCDE para termos um sistema que fosse menos diferente e menos segmentado, mas também menos rígido. Aproximávamos de quem tem condições de mercado melhores. O que é que estamos a fazer? Não é isso. O que é que fazemos aos jovens? É dizer-lhes assim, podiam ter acesso os jovens à procura de primeiro emprego, podiam ter acesso a um contrato a prazo. Agora deixam de ter e o que é que têm? Passam a regime de trabalho experimental. Porquê? Porque passam a estar o mesmo período, mas em contrato, que pode ser terminado a qualquer momento e sem consequência. Ora, isso é uma escolha errada de quem não é capaz de reformar, de quem desconfia da liberdade, quem desconfia da iniciativa das empresas, tem a sua agenda. Eu acho que é gente bem intencionada, mas não está a fazer o suficiente ao país. Para serem feitas pelo menos até outubro. António Leitão Amaro, João Galamba, obrigado aos dois pela presença no Esquerda Direita.